Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos a mais uma aula. Hoje, na aula 2, eu destaco alguns pontos de importância para saber Excel, né? 10 tópicos importantes, por que é tão crucial saber Excel, um breve ponto sobre Power BI e alguns exemplos aplicados à engenharia, principalmente engenharia química, tratando de balanço de massa. E no final eu ainda destaco uma dica muito especial sobre montar equações no Excel utilizando uma ferramenta nova do Excel. Então, muito boa aula e bora lá assistir. Isso aí. Então, bom dia a todos, bom dia quem está aqui presente, na ordem que aparece para mim. Murilo, Guilherme, Ana Luísa, Paulo Sérgio, Pedro e Brenda. E hoje eu vou dar uns toquezinhos, tem gente aqui que já manja muita coisa, então nem vai acrescentar, particularmente. E para aqueles que já concluíram a graduação, vão lembrar de algumas coisas bem legais da época da graduação. Com alguns exemplos, né, eu separei um exemplo de balanço de massa, só para ficar bem bonito. Então, o destaque né, por que é importante nós aprendermos, todo mundo saber, né, principalmente nós da engenharia, sabermos Excel e sabermos o básico, pelo menos, de um Power BI ou montar dashboards no Excel. Né? Aí eu separei 10 motivos aqui importantes na sequência e depois eu vou para um exemplo prático. Vamos ver se vai funcionar. Nossa, ficou bem bonita a cor, hein? Não consigo enxergar. Deixa eu editar isso aqui. Ah, agora melhorou. Mudou o fundo. Então, vantagens, né? Você pode trabalhar em diversas áreas. Dependente de onde você vai trabalhar, se você trabalha com números, trabalha com dados, você vai ter que trabalhar em algum momento com algum tipo de planilha. Eu não conheço ninguém que trabalha na área, qualquer área, na verdade, que não use em algum momento Excel. Né? A pessoa tem uma loja, ela usa Excel para controlar dados, controlar vendas, preencher alguma coisa, né? A não ser que seja aquele pessoal muito da antiga que preenche tudo na mão, né? Tudo no papel. Mas, mesmo assim, ainda é uma forma de planilha. Então, ele é muito, 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 muito útil para diversas informações. Né? Para analisar, tomar decisão, para muita coisa. Então, o Excel, o pacote da Microsoft, que até fiquei sabendo agora, que tem algumas opções de desconto antes do início da aula. Então, o pessoal que tem interesse em ter o pacote Office, eu até recomendo, né, o Office 365 agora, porque ele tem opção em nuvem, tem um punhado de aplicativos, dá para usar no celular, no computador, imagem no computador, é muito útil. Então, esse programinha, né, esse brinquedinho, planilha, Excel, ele foi desenvolvido há muito tempo, né, 1985 por aí. E de lá para cá, ele só se aprimorou. Então, ele faz cálculos básicos do dia a dia, somas, subtrações, médias e tudo mais, até cálculos mais complexos, né. Na engenharia, eu uso para construir gráficos, né. Para quem lembra daquele diagrama de Moody, dá para montar aquilo lá, equação de Colebrook, toda a parte de fenômenos de transporte dá para colocar aqui, né. Dá para trabalhar com equações diferenciais, que a gente trabalha com métodos de aproximação, dá para usar no Excel, né. Depende da criatividade de cada um. Quem trabalha aqui, né, o pessoal que está na indústria, usa isso aqui, o Excel mais para controle de processos, coletar informações e tudo mais. Nós, da academia, usamos mais para a parte de cálculos de informações, principalmente, onde é mais utilizado, mais útil. Aí vem necessidades de cada um. Ele tem um pacote de fórmulas gigantes, né? Então, nós temos fórmulas de estatística, fórmulas de engenharia, fórmulas de parte de volume, parte matemática, e tudo isso é agrupado em um único software, em um pacote de dados que, se vocês conhecendo o básico, você já consegue desenvolver muita coisa.
e fazer exportações e importações para outros softwares, né? Como a gente comentou em outro vídeo, é sobre o Google Planilhas, né, que já vem se desenvolvendo bastante, tem boa integração entre os dois. Né, não, nem acho que sejam concorrentes, né, porque são diferentes, são a mesma função, mas têm informações diferentes. Então, é um trabalho mais online, informações. E agora eu vou listar os 10 motivos que eu comentei. O Excel, ele sempre evolui. Quando eu comecei a usar Excel, né, posso usar, agora eu estou mais velho, eu posso dizer da minha época, né? Então, na minha época, o Excel, quando eu usava, lá das primeiras versões, que a gente tinha um Office mais antigo, né, o Windows 95, né, não sei se eu dos Pentiums 446 e tudo mais, que demorava uma eternidade, para hoje, ele evoluiu muito. Né? O Office que eu mais usei, particularmente, foi o XP, né, que é da época anterior a esse Office em nuvem, 365, que eu acho extremamente... Tem muito lugar que ainda usa, né? Tem a licença e continua usando. Né? E agora, de 2012, 2011 para cá, a maioria tem migrado para o 365, que é em nuvem. Então, ele sempre evolui. E a tendência é continuar assim. Eu não consigo... É como o Google, eu não consigo imaginar empresas trabalhando sem o Excel. Por que saber Excel? Né? O Excel você vai usar ele em todo mundo. Né? Se você for trabalhar nos Estados Unidos, você vai usar Excel. Se você for trabalhar na Austrália, você vai usar Excel. Se você for trabalhar em Manaus ou em Porto Alegre, em algum momento você vai ter que trabalhar com planilhas, com banco de dados. Se você... Aí eu listo até algumas empresas, né, alguns exemplos. Né, você está no comércio, varejo, restaurante, consultório, oficina, academia. Se você está na área de arquitetura, trabalha em escritório, né, contabilidade, a lista é grande. Pessoal que está na academia, né, fazendo graduação, pessoal que já concluiu a graduação, quem está mestrado, doutorado, usa junto com outros softwares, como o Orange, né, para a parte gráfica, mas a parte de cálculos fica tudo com Excel. Então, o uso é quase infinito, vai mais da criatividade. Para quem trabalha com finanças, com a parte de custo, é inevitável. A gente sabe que nós da engenharia migramos, né, quando a gente vai para a área de trabalho, nem todo mundo vai ser engenheiro de chão, de fábrica, propriamente dito. Eu acho que a minoria, na verdade. A maioria vai para áreas diversas. Né? Então, um dos ramos que a gente mais costuma ir é para a área de envolva finanças, que é a parte administrativa. Então, tem faturamento, a parte de pedidos, a parte de custo, a parte de imposto. Então, tudo isso aí, você vai ter uma planilha para brincar algumas vezes por mês. Inevitável. A sua área, Guilherme, qual que é mesmo? Antes que Eu você... trabalho num laboratório aqui numa indústria de PET, fábrica de ração PET. Então, laboratório também, né? Sim, a É gente usa bem... bastante. Para o pessoal que trabalha no setor de RH, né, ou contratando pessoas, ou administrando pessoas, ou gestão de pessoas, também vai usar Excel o tempo todo. Né, desempenho de habilidades, treinamentos, evolução de equipe, evolução de produção, tudo isso você vai, em algum momento, ter que brincar com Excel. Otimiza tempo, onde eu mais gosto de usar Excel para controle de tempo, para gestão de atividades, então é uma espécie, eu uso como aquele diagrama de Gantt, como a gestão de atividades, planejamento de projetos, é uma das áreas que eu mais tenho demanda para fazer planilhas, principalmente quando o cálculo é repetitivo. Né? Saber Excel agrega valor ao currículo, então você é imprescindível que você saiba o básico, que você fale que sabe o básico e coloque, por exemplo, no LinkedIn ou num banco de dados que tenha currículos. Então, eu acho que é uma das skills, das hard skills, mais exigidas, junto com o inglês, e aí vai de cada setor, tem algumas exigências específicas. Mas para a nossa área de engenharia, o Excel atualmente é quase obrigatório.
menos para quem quer ganhar um pouquinho mais. Toda empresa usa, independente se você vai ser funcionário público, concursado, se você é autônomo, que é o meu caso, se é empresa privada, em todo momento você vai usar. É um pré-requisito, é um pré-requisito hoje, viu, Murilo? Se você entra no LinkedIn para procurar vagas de emprego, né, ou quando surgem as vagas que eu vejo por lá, a gente sempre dá uma olhadinha, curiosidade, né? Todas que eu vou dizer que das últimas 50 que eu vi, 90% tinha conhecimento, pelo menos, um intermediário em Excel. Não é algo muito distante da realidade, não. Ele virou um pré-requisito. O inglês o pessoal nem pede mais, né? Não é nem pré-requisito, é requisito. Eles não perguntam se você sabe. Principalmente setor comercial. O industrial nem tanto, mas o setor comercial, para quem vai trabalhar com parte de conhecer processos, ele está lá. Perto de alguns softwares, o Excel é bem leve. Né? A gente pega aí um MATLAB da vida. Né? O MATLAB é gigante. Eu vou instalar ele no computador, no notebook, ele vai ocupar 15 GB de espaço. Né? Fora quando abre, roda diversas coisas. A capacidade de processamento, a linguagem é outra. Né? Não estou comparando os dois. Estou falando em questão de tamanho e versatilidade. O Excel, eu posso pegar aqui e acessar ele na nuvem. Né? Agora, abrir o celular e fazer alguns cálculos, já montar uma planilha ali, ou visualizar uma planilha que eu já salvei no computador, né, que está salvo no OneDrive. E o 10º motivo, né, a planilha, não sei se todo mundo já usou esse recurso, mas uma planilha, ela facilmente pode ser transformada numa página de internet. Né, eu posso exportar como uma página web. E aí, em conjunto com outros softwares, como o Publisher, eu posso fazer a integração e transformar ela na página web que eu posso compartilhar com outras empresas ou publicar de forma remota. Que é um recurso mais útil para quando eu quero mostrar um pré-layout para alguém, no caso de um trabalho de consultoria, alguma coisa assim, para receber uma aprovação ou não. Então, aqui eu tenho 10 motivos, né, que eu comentei. Deixa eu tirar aqui, que eu quero mostrar alguns exemplos do dia a dia, né, de algumas coisinhas. Primeiro, um exemplo fácil, para o pessoal relembrar a faculdade. Eu acho que todo mundo que está aqui é da química, né, da engenharia química. Então, primeiro, um exemplo da engenharia química. Quem lembra disso aqui? O que eu tenho acontecendo ali? Só para o pessoal lembrar do Marcão, né, o nosso professor era o Marcão, Marcos Polizelli. Então, nós temos um processo de destilação básico, tá vendo que não me interessa o que está acontecendo dentro da coluna. Né, os processos de transferência de massa, transferência de calor, não tem cálculo de vazão de vapor, não tem o número de estágios, não tem eficiência da coluna, não tem nada disso. É balanço de massa. Então, eu tenho um balanço de massa, aqui no exemplo, que está entrando inicialmente 50% de benzeno, 50% de tolueno. E, inicialmente, na parte de cima da coluna, eu estou pedindo 95% de benzeno e 5% de tolueno. E como produto de base, ou como vocês chamavam, produto de fundo, 2% de benzeno eu inverti, e 98% de tolueno, que é mais pesado, né, menos volátil. E aí eu montei aqui do lado a equaçãozinha do balanço de massa. Só para o pessoal relembrar, o que eu tenho acontecendo aqui? Opa, planilha errada. Eu tenho um balanço de massa global, onde eu chamo a alimentação de F, que está destacado aqui. Eu tenho o meu destilado, que eu chamei de D, e o meu produto de base, que eu chamo de B. Então, o que aquela equaçãozinha ali representa para mim? Basicamente, o que entra, que é a alimentação F, menos o que sai no topo, menos o que sai no fundo, tem que ser igual a zero. Isso é o ideal de qualquer balanço de massa. Né? Você não tem perdas, e nesse caso aqui eu não tenho acúmulo. Né? Então, eu já eliminei o termo da derivada, então o balanço de massa está sendo o que entra em F é igual ao que sai em D e em B.
uma restrição minha. E aí eu fiz um balanço de massa para o benzeno, onde eu multiplico a alimentação pela fração molar dele, que eu chamei de XF de benzeno, menos o destilado com a fração de benzeno e menos o produto de base com a fração de benzeno. Somando isso tudo, tem que dar zero, né? Novamente, sem perda, sem nada. E no produto de base, a mesma coisa. Eu tenho o que entra de tolueno, é igual ao que sai de tolueno no topo, menos o que sai de tolueno no fundo. O pessoal senti bastante saudade da época de faculdade. Coloquei essa equação que está aqui, está na forma de letras, né? Só para a gente para visual. E aqui à direita, se vocês olharem o meu formulário ali, lá em cima, na barra de fórmulas, vocês vão ver que eu tenho lá em cima, à direita, né? Aqui, selecionado, que a função, né? Montei uma equaçãozinha, uma expressão, onde eu tenho F menos D, né, que eu deixo lado. Mas por que eu chamei de R aqui? Uma correção que eu fiz que digitei errado. E menos o B. Vou voltar para cá. Aí. Então, ele está fazendo os cálculos para mim. Lembrando que aqui estava em branco, né, inicialmente, porque eu fui fazer o teste antes, e eu não tinha calculado. E o objetivo era saber, né, se eu entro com 2.000 quilos de benzeno, quanto que eu vou ter de produto de destilado com produto de fundo, com base nessas porcentagens. Mesma coisa aqui, a expressão que eu criei, foi substituindo, né, todas as frações. Então, eu estou trabalhando ali, ó, na barra de fórmulas, né, porcentagem, vazão, porcentagem, vazão, porcentagem, vazão. Então, eu tenho a vazão nessa tabelinha aqui, né, 2.000 vezes 50%, menos a vazão de D, 95%, porque eu estou falando só do benzeno, e a vazão de B vezes a produto de base. Minha ideia é que esses dois aqui, opa, mouse maluco, dê zero. Então, essa é uma das formas de testar. Como é que eu faço o sistema para calcular isso tudo? Para quem ainda está habituado ao Excel, alguma ideia? De forma que fique mais fácil, obviamente. Né? Calcule tudo ao mesmo tempo. Vou mudar aqui para apresentar minha tela inteira, fica mais... senão não vai aparecer a janelinha que me interessa. O efeito buraco negro. Aí. E volta para cá. Então, esse cara aqui, eu vou usar o solver. Então, eu vou lá no Excel, vou na guia dados, e eu tenho o solver ativado. O solver, para ser ativado, eu tenho que ir na guia arquivo, lá embaixo tem opções, e aí ele vai ter que ser liberado, né, aqui na faixa de opções, opa, na guia dados, e aí nós temos que ativá-lo aqui. Então, nós temos algumas ferramentas, alguns itens que eu tenho que acrescentar, o que eu possa exibir ou não. E, no caso, né, eu ia comentar do desenvolvedor, que eu vou falar daqui a pouco, até confundir. Essa guia desenvolvedor, da maioria, é desativado, é onde eu trabalho com as macros, eu vou usar daqui a pouco. A maioria já vem desativado. E o solver, ele está em suplementos. Então, eu tenho suplementos do Excel, a gente clica aqui em ir, e aí o solver tem que ser ativado, que também não é ativado por padrão. Nesse caso, eu já deixei pré-montado aqui algumas restrições, que é o que eu vou usar para o cálculo. Então, o meu objetivo é que o balanço de massa global seja igual, né, então, a coluna, esse item aqui. Eu vou redefinir tudo, vou fazer do zero. Eu quero que o balanço de massa global tenha valor igual a zero. Então, quando eu somar tudo, tem que dar zero. E eu quero alterar quais células variáveis? Essas duas aqui. Então, opa, não um intervalo, eu quero as duas. Apertei um Ctrl aqui e não era para apertar, selecionar as duas. Aqui e aqui. Estão separadas por ponto e vírgula. E eu vou adicionar as restrições. Então, vou vir aqui. Qual célula que eu quero? O balanço de massa para o benzeno.
tem o valor, tem que mudar aqui no meio, né, tem que ficar igual a 0, que é a minha restrição. Adiciono. E a outra restrição do balanço de massa para o tolueno, novamente, seja igual a 0. Aparecem as minhas duas restrições, e aí a gente vem para o nosso resolver. Cliquei em resolver, o solver encontrou uma solução, todas as restrições foram satisfeitas. Deu um OK. Né, o erro aqui ó, ficou bem pequenininho, né, 1 vezes 10 a menos 7 é minúsculo, né, e um erro de 0,001 aqui é tolerável. E aí eu encontrei que para essas condições eu tenho uma vazão de destilado de 1.032 kg por hora e uma vazão de produto de base de 967. Se eu quiser mudar, aí fica, agora já está montado, né, fica fácil. Eu não quero mais 95 de benzeno, eu quero 99. Eu vou e edito, aí já muda tolueno para 1. Vou lá no solver, já está montada a estrutura, e mando calcular novamente. Aí ele já mudou a vazão. Saiu de 1.000 e pouco para 989. Eu diminuí a vazão de destilado porque eu exigi uma pureza maior. Então, aqui é um dos meios, né, que eu mais uso nas aulas, né, para dar exemplo de algumas aulas de operações, né, para calcular colunas com problemas mais complexos, né, principalmente envolvendo o balanço de massa. Algumas indústrias trabalham com balanço de massa o tempo todo, né, alguns modelos de indústria de fertilizante, indústria, até a usina, né, de açúcar e álcool, tem muito cálculo de balanço de massa o tempo todo. E aí, uma das formas que eu gosto de utilizar é com planilha, com o solver. O jeito mais fácil. Deixei um outro montado aqui, só que esse aqui é mais elaborado. Esse aqui é mais cara de exercício de prova de faculdade. Esse aqui é de um livro, né, de processos de produção de açúcar e álcool, onde a gente tem um exercício que eu entro com cana, né, 16% de açúcar, 25% de água, 59% de polpa. Isso vai passar para o moinho vai remover bagaço, com 80% de polpa. Aí do moinho vai sair açúcar, polpa e uma porcentagem de água, que é o que sobra, vai passar para a peneira, vai remover todo o restante da polpa, vai sair açúcar com água, vou evaporar grande parte da água, aí eu vou para um 40% de açúcar, vou cristalizar para produzir 1.000 libras por hora de açúcar e remover o restante da água. Isso aqui não é um cálculo tão trivial, né, tão mais simples. Então, isso aqui são todas as frações que eu tenho no processo, né, então, nomeando as correntes, né, F, I, E, G, H, J, L e M. Aí eu fui montando, né, isolando os termos, né, chamei S de açúcar, W de água e P de polpa, e eu tinha algumas incógnitas. Tudo que está de amarelo era incógnita, e esse aqui eu também fiz, né, os balanços de massa. Então tem um balanço de massa global, que envolve todos os equipamentos, os 4 equipamentos. Tem um balanço de massa no cristalizador. Por que no cristalizador? Porque eu fiz de trás para frente, porque eu tenho a vazão de saída do processo. Então, como eu tenho a vazão de saída, eu começo pelo último equipamento. Eu tenho o evaporador, balanço de massa para a peneira, para os 3 componentes, o balanço de massa para o moinho. Isso aqui exige alguns cálculos à parte, que não é o foco de hoje ensinar balanço de massa, né? Mostrar aí alguns exemplos de Excel, que envolve cálculo de grau de liberdade, para saber onde eu consigo calcular e onde eu não consigo, e mostrando o que eu fiz no solver. O solver, ele... Opa! Eu não mandei calcular não, moço. Ele está voltando para a planilha anterior. Volta aqui. Aí no solver desse modelinho aqui, né, eu tenho algumas restrições, algumas células variáveis, e quando eu mandei resolver, porque eu não tinha vazão E, eu não tinha vazão G, vazão F, vazão I, né, eu só tenho, na verdade, a vazão de saída final, né, a vazão M. E todas as outras foram calculadas pelo programa. Fazer isso na mão, né, seriam 2 aulas de faculdade, né, e umas 4 folhas de caderno, 4 páginas.
pelo menos. Trabalhando aqui, ele já monta, né? Eu tinha feito até uma outra planilha, né? Mas ele tinha dado um errinho. Então, é mais um exemplo de como eu posso simplificar a vida com Excel. Esse caso aqui, ele não me permite, como é que eu falo? Não trabalhar na mão também. Então, eu precisei fazer alguns cálculos à mão de grau de liberdade. E aí eu não conseguiria fazer tudo direto, né? Queria mostrar uma planilha. A planilha não, um exemplo pronto, né? Power BI, para mostrar exemplos é complicado, porque a maioria que eu tenho é de indústria, e aí tem questão de privacidade de dados, né? Então, o pessoal não gosta muito de compartilhar. Mas eu tenho uma pronta aqui que dá para mostrar. Deixa eu abrir ela aqui. Que fica bonito. Eu fiz um dashboard de eficiência de máquinas. Bonitinho, olha só. Não sei se alguém aqui já trabalhou ou tem alguma formação em Power BI. Eu também recomendo bastante. E aí eu tenho... Isso aqui são várias e várias planilhas de informação. Então, eu tenho máquinas, né? Então, eu tenho eficiência de máquina, que está medindo ali, ó, 61,8%, aqui embaixo. Disponibilidade, o tempo que a máquina ficou disponível, a produtividade das máquinas e a qualidade do processo, né? Variando ao longo de um ano todo, a quantidade de itens produzidos, a quantidade teórica que era para ter sido, a quantidade rejeitada, o total de horas trabalhadas, as horas produtivas e a quantidade de horas paradas. Isso, né, é o dashboard final, né, mostrando alguns itens. Até o Guilherme comentou, né, esse plano de fundo aqui é montado, viu, Guilherme? Esse aqui não vem pronto, né, foi colocada a figura em cima disso aqui. Ficou bonito, né? Ficou, tá bem bonito. Eu tenho as planilhas de dados, não é muita coisa, né? Então eu tenho o operador que trabalhou, quando teve ocorrência, a quantidade produzida, a quantidade rejeitada, o total de horas, código de produto, número de ordem, data de início, data de fim, hora de fim, a quantidade de peças produzidas por hora e as peças teóricas. Aqui do lado eu tenho todas as planilhas, né? Que isso aqui foi tudo importado do Excel. Então, tudo que está sendo montado, tudo que está sendo produzido. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, tem muito... Opa, não vou editar nada, não. Depois eu... Tem um modelinho de como está sendo o fluxograma para ter elaborado aquilo lá, e o nosso relatório principal, né? Eu volto para cá. Posso adicionar filtros, né? Lembra muito tabela dinâmica. Posso adicionar filtros, posso adicionar campos. É só arrastar aqui para o lado. Eu não vou editar porque ele ficou bem bonitinho. E realmente é mais para mostrar o poder que isso aqui tem de informação, de resumir dados, né? Professor, seleciona algum item aí pra gente ver os outros gráficos se modificando também, a mágica acontecendo por trás. Rapaz, aí você vai me complicar, porque se eu fizer edição aqui, eu vou gastar muito tempo depois para voltar para o original. Não, professor, por exemplo, no gráfico aí de cima, o senhor escolhe um ponto e seleciona ele, Ah, que tá, esse aqui. automaticamente os gráficos... Isso, Uhum. aí. Então a gente Ah, já tá, consegue ver tá. isso. Você queria algo mais simples, né? Você queria, Isso, tipo, é mês de simples, março. isso. Opa, o meu mouse está com problema. Aí eu tenho a quantidade produzida, em março eu vou comparar com, cadê o dezembro? Né, que aí a gente muda a disponibilidade. A ideia é que isso aqui não mude tanto os padrões, né? Aqui embaixo o gráfico, né, você consegue medir a eficiência do processo justamente por ele não estar se alterando tanto. Né? A minha ideia, quando esses itens aqui se alteram muito, essa qualidade aqui diminui. Justamente aí, ó. Mouse é um problema. Preciso comprar um mouse novo. Esse aqui eu estou selecionado o mês. Esse aqui eu fiz a importação do campo, né? Que é o campo à direita. Dá para brincar muito aqui, tá? Eu gosto mais do... Esse aqui eu ainda estou evoluindo com relação ao Power BI. No Excel eu já montar os dashboards dinâmicos ali, eu já tenho um pouquinho mais de familiaridade. Isso aqui
eu não fiz, não fui eu que fiz, né? Isso aqui é mais demonstrativo, porque isso aqui foi feito por um operador. Operador não, né? Um rapaz que trabalha na indústria. Eu só montei a planilha, essa planilha, essas planilhas aqui, volta aqui. Essas planilhas aqui que foram montadas, que estão em uma planilha de Excel. Aí aqui foi feita a importação, né, que juntou tudo, cadastro de itens, cadastro de operadores, né, vem o nome das pessoas, todos os operadores, cadastro de ocorrência, né, a peça identificada, falha de equipamento, tudo que pode acontecer e o código do lado. E foi aí o rapaz foi e montou esse bonitão aqui. Nós acho muito didático, muito familiar. Eu ia mostrar um outro exemplo aqui, que é bem prático, que eu acho legal. Cadê? Aqui. Para quem não tem familiaridade com código, aí eu vou voltar agora para minha área. Vou voltar aqui. Esse dashboard ficou bem bacaninho. O rapaz tem uma formação bem boa nisso aqui. Tá me ensinando, na verdade, né? A gente sempre está aprendendo, né? Cadê? Compartilhar a janela. Aqui. Voltar para o Excel. E um esqueminha, né? O Excel, eu gosto de trabalhar com ele pela questão de automatizar alguns processos. Então, eu tenho um texto aqui, não sei se vocês conseguem ver, que eu tenho vários tipos de formatação. Então, o primeiro está em negrito, o segundo está em itálico, o terceiro mudei a cor, aqui está maior, aqui está, né, o fundo vermelho, e aqui com a borda destacada. Então, a ideia é automatizar isso aqui. Para quem não entende nada, né, de código, né, porque o Excel ele tem uma linguagem que é o VBA, né, que é um tipo de linguagem orientada a objetos, e essa linguagem não é uma linguagem, assim, do dia a dia, né, não é todas essas programações novas que usam. Então, o esquema para aprender, para quem começar a aprender, entender um pouquinho, é utilizar esse recurso que está aqui, ó, na guia desenvolvedor, que eu mostrei como habilitar, que se chama gravar macro. Então, por exemplo, eu vou começar uma gravação, gravar macro, vou dar um nome assim de formatação. Eu posso colocar até atalho para ela, mas não vou fazer isso não. A partir do momento que eu colocar o OK, tudo que eu editar, ele vai gravar uma macro. Então, vou selecionar o meu texto, vou lá na página inicial, eu vou colocar esse texto em negrito e aumentar o tamanho da fonte. Vou na segunda, selecionar a segunda célula e colocar ela em itálico. Vou na terceira célula, vou vir aqui e vou mudar a cor. Vou na quarta célula e aumentar o tamanho da fonte. Vou na outra, vou mudar o fundo, deixar o fundo em vermelho. E na última, vou vir na borda, né, vou clicar aqui em mais bordas, e vou alterar a cor da borda para vermelho, e colocar um contorno. E aí, poderia ter colocado mais espécie. Vou voltar lá na guia desenvolvedor e vou parar a gravação. Todo esse roteiro que eu fiz ficou gravado. Ficou gravado aonde? Agora eu tenho que mudar o tipo de apresentação aqui para aparecer a janela inteira. Só um minutinho. Eu não gosto de colocar a tela inteira porque fica justamente o efeito buraco negro. Eu não consigo ficar ver se alguém digitou alguma coisa, mas está aqui. Então, está aqui nas macros, né? Então, eu tenho tudo salvo aqui, ó. Então, eu tenho
formato de bordas, cor da fonte, destaque, tudo salva aqui. E a que eu criei agora, chama Format. Vou editar ela. Abra a janela do Visual Basic. E aí tem tudo isso que eu fiz, o passo a passo, ele salva cada coisa um código. Então ele estava com a célula C1 selecionada. C1 selecionada é essa aqui. Ó. Aí ele vai colocar, né? Vai selecionar, né? Pegar o que eu tinha a célula, né? Vai editar a fonte e colocar em bold. Bold é negrito. E aí coloca como true, né? Verdade. Tamanho da fonte, né? Size, tamanho 12. Aí eu vou selecionar o quê? A célula C2. Vou mudar a fonte para itálico. Ele vai colocar como true. E aí ele vem fazendo um por um. Né? Vou selecionar a fonte. A cor é um código, né? Vai para a célula C4. Ele muda o tamanho. Está vendo que eu aumentei para 12, para 14, para 16, para 20. O problema de gravar macro é esse. Ele vai colocando um por um do que eu fiz. Então, depois que você entende como funciona, você vem e vai editando isso, né? Então, eu não preciso mudar para 12. Eu já apago tudo isso aqui, ó, e deixo só no 20. Ele vai pegar minha seleção, que é a C4 selecionada, e vai mudar o tamanho para 20. E isso vai até o final, e eu consigo aprender o que cada código significa. Né? Cada ato que eu fiz, ele salvou como um código. Então, por exemplo, eu selecionei a célula C6. Vou olhar as bordas, né? Não tem nenhum estilo selecionado, e vou escolher uma cor, e vou ativar aquela seleção. Né? Então, eu vou ativar o quê? A borda. Lá no final ele está comentando sobre isso. E eu tenho algumas outras macros gravadas, que estão aqui, ó, que fica mais fácil o código pronto. Então, colocar em negrito. Né? Criei um nome, selecionar a célula C1, colocar em itálico, colocar a cor da fonte, até o formato RGB, dá para selecionar aqui, tamanho da fonte, colocar em destaque, né, mudar o fundo, né, olha, interior, color, estou mudando o fundo. E aqui, estou mudando a espessura da borda e a cor da borda. Tudo isso de forma automática. Então, vou voltar lá na planilha. Se eu apagar o texto que está aqui, deixar a formatação padrão, né, vou deixar tudo tamanho 10, sem preenchimento nenhum, e fonte preta, e vou remover todas as bordas. Sem borda. Sem nada. Tudo tamanho 10, então eu vou digitar qualquer coisa. Aula. Opa, ficou tudo formatado, né? Aí não, né? Não quero negrito, não quero itálico, não quero nada disso. Aula, aula, aula. Eu tinha 6 selecionados, né? Aula e aula. Agora eu vou lá na guia do desenvolvedor, e eu tenho as macros salvas. Então eu quero formatar, né? Vou pegar aqui a primeira, deixa eu cancelar aqui. Selecionar a primeira. E eu quero formatar a fonte. Então, vou executar. Não mudou nada. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Executando. Eu salvei aqui, né? Que inteligência minha. Vou voltar aqui. Então, a célula C1. A C1 está aqui. Ó. Agora eu consigo executar. Vou formatar. Qual que era a primeira ali? C1 era memória. Negrito. Então, eu vou escolher negrito e vou executar. Ele mudou a primeira. Sempre colocar nomes que façam sentido, né? A segunda era itálico. Vou executar, a linha 2. Eu posso tirar no código essa seleção aqui, ó, e mandar ele escolher alguma que eu esteja selecionado. Né? Então, usar a seleção, eu coloco o código, ele vai montar para mim. A terceira a C3, é mudar a cor da fonte. Então, cor da fonte, executar. Mudou para vermelho. A quarta é o tamanho da fonte. Né? O tamanho da fonte. Ele já vai e executa para mim.
Aqui eu estou fazendo um comando só, né? Eu poderia ter mudado várias coisas, poderia ter fórmulas, né? Poderia ter cálculos. A outra é cadê o destaque. E a última é a borda. Aí vai executando uma por uma. E aí é só usar a codificação. Então, uma das praticidades do Excel é usar esse gravador de macro, para quem não entende direito como montar algumas coisas. Já trabalhou com isso, Guilherme? É uma forma Bem de pouco, aprender, professor. é uma forma de aprender VBA. É uma das formas mais inteligentes, na verdade, de aprender VBA, que eu consigo imaginar. É a mais interativa, né? De conseguir entender o código que está acontecendo e tal. Isso. É bem interessante. Quando você tem uma dúvida, é o caminho mais rápido para encontrar uma saída. Sim, só que eu acho que o problema do VBA, não só do VBA, das macros que a gente aplica, é que a gente não consegue desfazer, né? Então, tipo, dar um Ctrl Z e voltar. Não, não, não. Aí Esse é um problema. você executou o código, ele não tem correção. É, Então, é uma limitação. sim, nem tudo é perfeito. Aí já é pedir demais, né? Eu tô tentando achar um arquivo aqui, só para mostrar algo poderoso aqui. E a pasta, eu tenho que usar uma que tenha uma. Aqui. Tem que abrir está na nuvem e eu estou com o Drive fechado, né? Não vai abrir. Pronto, agora eu vou conseguir abrir. Que abriu que tem a macro rodando. Uma planilha simples que eu já mostrei para alguns alunos, que eu acho que quem lembra de calcular balanço de massa, fazer cálculo de evaporadores de múltiplos estágios? É super fácil, né? Então, aqui é uma planilha bonita, com 5 evaporadores, tudo feito em Excel, que eu tenho vapor de escape, a entrada do caldo à esquerda, e lá no final ainda tem o multijato, tem o xarope e o vapor saindo. Então, isso tudo foi feito com o VBA, porque eu tenho todo um banco de dados de informação da água, né, água líquida e vapor de água, e das propriedades do açúcar, né, da sacarose e todas as informações contidas. Então, eu tenho a entrada, né, com todas as informações. Usei o livro do Hugo de referência para coletar dados, né, de perda de carga entre efeitos. E no final ainda tenho, né, a eficiência por estágio, né, os coeficientes de transferência de calor, de acordo com autores diferentes. E isso tudo tem... opa, que ele está abrindo junto com a outra planilha que ainda está aberta. Deixa eu fechar ela. Se eu deixar tudo aberto, ele importa as planilhas que estão abertas ao mesmo tempo. Aí. E ele tem um banco de dados em VBA gigantesco. É um código... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou conseguir. Quero ter que mudar aqui. Um códigozinho pequenininho, viu? Vocês terem a noção do tamanho, da quantidade de coisas que eu consigo, caso você tenha paciência e criatividade, de buscar. Então, eu tenho um código para as propriedades do material, né, que não é tão grande, que são propriedades termodinâmicas que são usadas de um trabalho científico, e um código gigantesco, né, que vem de um livro antigo, 1979, que eu usei como base, um código mais antigo que o VBA, que é o Fortran, e aí esse é grande, né, que esse tem várias linhas de código aqui para baixo, né, ponto a ponto. E aí tem propriedades uma por uma, e aí o cálculo em cada uma das planilhas. Mas isso aqui é um trabalho acadêmico, bem grande. Então, hoje a ideia era mostrar alguns exemplos, mas... Opa, buraco, tela fechada. Alguns exemplos de como
é útil, né, o Excel para a área de cálculos de engenharia. A gente ainda tem alguns exemplos que é possível imaginar para a parte do dia a dia, que envolva formatação, células condicionais, seleção de fórmulas, exibir dados com cores diferentes de acordo com a informação que eu tenho, mini gráficos, né? Dá para ir fazendo vários dias só com dicas pequenas disso aqui. Ah, tem um recurso novo do Excel, só para a gente encerrar, que eu queria mostrar, que eu acho muito legal. Não sei quem já sofreu com fórmulas, né, do Excel no dia a dia, porque eu já sofri. Que fica digitando fórmula é chato pra caramba, né? Word, PowerPoint, coloca para cima, para baixo, né? Quando eu vou inserir equações. Né? Agora a gente tem um esqueminha novo, que você tem a opção de digitar aqui, ó. Aparece a equação à tinta. E aí eu posso vir aqui e digitar a minha equação, e desenhar a minha equação. Então eu vou colocar assim, x é igual a sobre b mais c ao quadrado mais d ao cubo sobre 4. E aí ele vai montando, tirando algumas coisinhas que a letra que é ruim mesmo, que nem ele entende. E aí ele monta a equação aqui para mim. Eu vou lá e vou inserir a fórmula. Aí que sucesso. Aumento aqui. Uma restrição que ele tem é a edição da fonte, tá? Ele vai usar sempre essa fonte Cambly. Aí ele já monta a equação para mim. Acho isso aqui uma das melhores coisas que eles atualizaram. Equação à tinta. Opa. Alguém digitou alguma coisa. Olha isso aqui. Pessoal que gosta. Vou vir aqui. Equação de Reynolds. Uma das formas mais práticas de inserir fórmulas é por essa atualização. Então, é uma coisa que eu estou mais usando, que eu acho legal. Alguma pergunta? Que deu para só matar a saudade de algumas coisas de época de faculdade. Silêncio. Eu fiquei meio abismado, viu, com essa nova função do Excel, para falar a verdade. É muito prático, né? Eu vi isso aqui e falei, rapaz, isso aqui é muito útil para mim. Eu insiro muita fórmula, digitando textos, digitando muita coisa, e é o dia inteiro. É muito bom isso aqui. Então, e tem uns outros, tá? Eu vou separar alguns ao longo do dia, né? Para as próximas aulas, depois eu tenho um para o celular, usando o celular, que é para importação de planilhas. Eu tenho coisas montadas para engenharia química, tá, Murilo? Mais específico para os cálculos de engenharia química, que tem exemplos de balanço de massa, exemplos de troca de calor, exemplos de... Mas eu acho que é mais o pessoal que está como é que fala? Na área acadêmica. Mas eu tenho, sim, montadinho algumas coisas para o Excel. Para o Power BI não tenho nada porque eu ainda estou aprendendo, né? Então, quem dera poder ensinar alguma coisa. Mas mais para frente, tá? A ideia é, por enquanto, ter muito conteúdo de grátis aqui, gratuito. Montando as aulas e a gente poder conversar, até pegar uma dica com o Guilherme sobre, como fala? Sobre O Office 365. isso, o Office 365, que aí você me mandou até o link aqui no Instagram que apareceu para mim. Eu Isso. não tinha mexido ainda.
Isso. É que assim, em vários sites de varejo vende ele e é muito mais barato, geralmente, do que o convencional direto pela Microsoft. Uhum. Sendo sites confiáveis, né, não tem problema nenhum. Sim. É que assim, a maioria são sites de varejos tradicionais, então Magalu, Né? Americanas. É igual a licença do próprio Windows, né? Isso. A gente tem que saber de onde a gente compra sempre, né? Sim, não, ainda mais hoje, com muito vazamento de dados, tá Sim, uma dor de cabeça gigante. Não recomendo ficar sofrendo. Novamente, né, como a gente conversou no começo da aula, né, a gente tem tanta coisa para fazer que não compensa sofrer por pouco, né? Ficar sofrendo com a licença do Office. A pior coisa do sim. mundo é a gente, naquela emergência, precisa abrir o Excel e ele fica aparecendo aquela janelinha assim, ative, ative, né? Nossa, é muita raiva. Aí você precisa do arquivo, seu computador não liga, e você precisa mostrar para o seu supervisor. Se você tem o Exato. OneDrive, tem a nuvem, você abre pelo celular, já mostra ali, né? Já dá para fazer alguma coisa, um tablet, alguma coisa assim. Ou um outro computador que você consiga acessar a conta. Então, né, nos dias de hoje, não compensa mais passar raiva por pouca coisa. Simplifica a vida. É igual nos cálculos das aulas, né, de engenharia, das OPs, das FTs, cinética. Não compensa sofrer por pouca coisa. Simplifique sempre o cálculo, vai para o caminho mais lógico, né? A engenharia é muito lógica. Então, a gente tem que ir para o caminho mais lógico. Igual o mercado de trabalho, né? Mas para o mercado de trabalho eu vou falar mais em outra semana, que eu tenho algumas dicas bem legais. Então, acho que por hoje era isso, né? Eu até passei o tempo aqui, a gente empolga um pouquinho. Obrigado pela paciência de todos e, para aqueles que puderem, até o próximo sábado para a gente conversar de novo. É isso Qual aí. o tema do próximo sábado, professor? Já estamos Deixa eu, ansiosos. tá naquela lista lá, tá? Vou abrir aqui agora para te dizer isso aí, porque a memória tá com o neném em casa, você sabe como é, né? Nada Sim. funciona assim, aquela informação assim de ponto. Se bem que ele tem dormido bem, tadinho. Meu neném nasceu com a unha encravada, acredita? Aí a única coisa que ele tá sofrendo é com isso. Nossa, coitado. Aí a gente teve que fazer um procedimento esses dias, o médico cortou o canto da unha, aí a gente tá fazendo o procedimento. A próxima aula, a gente vai falar sobre, vou colocar esse texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo editar alguma coisa. Não consigo. Sobre a importância do fundamento nas. Como é que eu posso. É que eu coloquei o título, eu queria resumir o título, né, mas não dá. A importância do fundamento nas áreas do conhecimento na engenharia. O que eu digo fundamento é aquela base, né? A pessoa, o que o aluno sofre muito, o pessoal que vai trabalhar sofre muito. Né? Vai fazer FT, um exemplo. Aí a pessoa não entende o básico do conhecimento de cinemática na física. Não conhece o básico, vai fazer química analítica, mas não lembra do básico lá do ensino médio, que é óxido, ácido, a parte de distribuição de Linus Pauling, por exemplo. A pessoa vai. Aí saiu da faculdade, vai começar a trabalhar. Não entende o básico de como montar um bom currículo. Né? Como que eu vou montar um currículo bonito? É um fundamento. A pessoa vai trabalhar, ela saiu com um FIES, mas não entende o básico de finanças, né? Porque ela tem um financiamento para pagar e ela tem um salário que ela vai receber, que no começo a gente sabe que não é grande coisa. Então, entendeu os fundamentos, as bases por trás da engenharia. Esse é o próximo. É Muito isso, bom. é isso que eu chamo de fundamento, assim, né? Geralmente a gente vai para a área complicada e esquece de pensar naquilo que é fácil. Fácil, entre aspas, porque é a base, né, o fundamento. Como diz a história bíblica lá, né, construir sobre a rocha. A gente tem que ter o fundamento sólido. Eu vejo isso muito hoje, né? O pessoal que tem uma base boa sofre menos. Não é porque é mais inteligente, é porque já vem acompanhando, fazendo a física boa, a matemática boa e a química boa. Principalmente em matemática, o pessoal sofre muito com parte seno, parte cosseno, a noção de matrizes, né? Como fazer uma matriz, por exemplo, 3 por 3, né? A pessoa não sabe.
Se eu pedir aqui para vocês, alguém calcular uma matriz 3x3, acho que quem vai saber fazer? Acho que provavelmente ninguém, né? Então é difícil. Até por isso eu migro para os softwares, né? Eu jogo para o Excel, jogo para coisas desse tipo, para facilitar. Então, é isso que eu quero mostrar na semana que vem. A importância do básico, do fundamento para a engenharia química. Não para engenharia química, não, para as engenharias. E é isso. Então, bom final de semana a todos, bom descanso, bom almoço daqui a pouco, né? O pessoal do interior almoça cedo. Aqui em Minas é assim. E até o próximo sábado, para a gente conversar de novo. É uma conversa, né? Conversa aberta. Ok? Muito obrigado, professor. Pessoal, muito obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Até mais. É, professor. Tchau.